Lara Crivellaro e estou aqui para apresentar mais um episódio do Pode Falar Gestor. Pode Falar Gestor é um espaço compartilhado onde abordamos diversos assuntos ligados ao setor educacional. E hoje o tema será o desafio do uso da tecnologia e da educação de qualidade, que será um problema ou aliado para as escolas. Temos aqui conosco hoje para conversar a Bettina von Star, que é doutora em Linguística Aplicada e fundadora do Instituto Bettina von Star Consultoria, que também contribui para o desenvolvimento de várias práticas educacionais inovadoras. A Luciana Alan, doutora em Educação, mestre em Communication Science e diretora do Instituto Crescer. Nosso convidado especial, Wagner Pereira, que é mantenedor da Escola Tesla de Osasco e psicopedagogo. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês. Bom, sabemos que a tecnologia tem sido um ambiente aí bastante discutido nos últimos tempos, né? A tecnologia como um ambiente educacional ou como um problema para as escolas. E nós vamos discutir aqui hoje como é que isso pode ser um grande aliado ou talvez um grande problema para as escolas. E eu gostaria de começar ouvindo a Luciana sobre qual é a sua opinião a respeito desse assunto. Bom, primeiro, Lara, muito obrigada aí pelo convite para estar com você e com as demais pessoas aqui no dia de hoje. Sem dúvida, nós estamos num momento muito especial aí da história da humanidade, onde nós estamos passando por mais uma grande transformação digital com a chegada do ChatGPT e outras tecnologias, metaverso. E se a discussão ela já era premente, agora então ela não temos mais o que dizer sobre ela, né? Ela é realmente muito necessária. Tudo depende, ela pode ser uma grande aliada se ela tiver um bom trabalho que seja feito pela escola, um bom planejamento para a chegada desses recursos no ambiente escolar, e ela pode ser um grande entrave se a gente não tiver um trabalho bom sendo feito. Para que as boas políticas educacionais de inovação tecnológica, elas focam em 5 pilares. Então, elas entendem que você tem que levar a para as escolas, a infraestrutura de qualidade. Quando a gente fala, não adianta a gente ter um acesso à internet que não dê conta para acesso de todos os alunos. Segurança, não adianta termos tecnologia e não ter uma preocupação com a segurança. Temos que pensar em recursos digitais de qualidade que possam ser utilizados pelos alunos. Formação de professores, para que eles realmente consigam usar isso de forma adequada. E avaliação, para a gente realmente entender o impacto da tecnologia na aprendizagem dos estudantes. Não adianta ter uma série de recursos disponíveis e eles não contribuírem realmente para a aprendizagem dos estudantes. Perfeito. Então, todos esses aspectos são fundamentais e se a gente tiver esses 5 pilares aí bem estruturados, um bom projeto, a gente consegue fazer com que ela seja uma aliada aí no trabalho que é feito pela escola. Muito bem. Bettina, e do seu ponto de vista, como é que você entende a tecnologia dentro da escola? Eu sou um pouquinho mais radical. Eu acho que é imprescindível. Eu acho que a gente não tem mais tempo para ficar sem tecnologia na escola. E eu não falo em termos de tecnologia para apoiar o processo curricular, o processo docente. Eu acho que ela também é muito útil para ensinar, para ajudar, para apoiar o professor nas questões de matemática, português, geografia, história. Mas eu acho que hoje em dia a tecnologia está tão presente no mundo atual que ela já tem um fim em si na educação. Eu acho que ela não está mais ali para apoiar, só para apoiar o ensino do português e da matemática, mas um jovem de hoje, ele tem que terminar a sua vida escolar sabendo como funciona a tecnologia, sabe? Entendendo o que é esse mundo tecnológico que nos cerca, sabendo pensar criticamente sobre esses aplicativos que a gente usa, sendo capaz de
programar, né, para poder participar dessa economia, dessa criação de novos artefatos culturais. Então, eu acho que hoje em dia é uma habilidade, uma competência, né, de uso de tecnologia que a gente não pode prescindir, né? Não é que eu vou ter uma aula de informática na escola, mas assim, na nossa vida a tecnologia já faz tão parte de todos os momentos do cotidiano que também é importante ela estar na escola, sendo usada, sendo entendida, sendo avaliada, conhecendo sua magia, suas limitações, seus perigos, porque se a gente não trabalha isso na escola, quando que a gente vai trabalhar? Né? Então, o professor de português vai ter que falar de fake news, vai ter que falar de aplicativo, né? A gente, quando era jovem, a gente trabalhava a influência da mídia, o viés da mídia, né? O que é um jornal mais de direita, mais de esquerda, mas hoje a gente está lidando com um bicho muito diferente, né? Que são os aplicativos que automaticamente decidem que hoje você está deprimido e vai precisar receber essa informação que acaba levando você a votar em não sei quem. Então, a forma de entender tecnologia criticamente hoje em dia é muito diferente de como a gente lidava antes com texto, com mídia. Aí junta com ChatGPT, inteligência artificial. Que monstro é esse? Se a gente não aprender a lidar com isso na escola, a gente vai ficar para trás, porque alguém vai saber lidar e alguém vai saber chegar na frente e criar outros produtos para interferir na nossa vida. Perfeito. Então, não é como uma questão curricular, isso é importante, é bom, tem várias maneiras da gente trabalhar currículo com tecnologia, mas hoje eu defendo muito que é um fim em si, a gente não pode ficar sem. Muito bem, eu acho que é a opinião de duas especialistas aqui que têm estudado sobre isso e que têm publicado sobre isso, mas nada melhor do que ouvir a opinião e o posicionamento de quem está na sala de aula, de quem lida com as crianças o tempo todo, e por isso gostaríamos de ouvir você, Wagner. Como é que você percebe a tecnologia dentro da sua escola, dentro da sala de aula, com seus alunos que, apesar de você ter uma escola particular, você lida com um público bastante diferenciado de um público, digamos, esperado para uma escola particular. Eu queria que você contasse um pouquinho a realidade da sua escola e como é que isso dentro da sua escola se posiciona. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença, né? Agradecer essa oportunidade de todos aqui. A gente é um grande aprendizado nisso daí. E vem de encontro com as barreiras que nós encontramos com a tecnologia. Em alguns momentos, ela se torna muito vilã para nós, né? Ela se torna vilã quando você não tem, e vilã por falta de um mediador preparado na ponta. É o professor não preparado para o uso da tecnologia. Então, para ele, hoje, um campo de pesquisa, tornar acessível a tecnologia para os alunos dentro de uma pesquisa, numa aula de geografia, matemática e assim por diante, ainda é um grande obstáculo. Então, nós temos uma população acadêmica à frente dos alunos, o professor, como é que eu posso dizer? Ainda muito conteudista e não preparado, né, ainda preso no sistema, numa cartilha de ensino e não preparado para utilizar aquilo que tem de positivo por trás da ferramenta. Hoje no colégio a gente explora muito o Khan Academy, Duolingo, vários aplicativos que tornam mais inclusiva, né, o acesso. Então eu digo que a tecnologia para nós dentro de uma escola, eu tenho um recorte de público sendo uma escola particular, mas o meu público vem da rede pública, porque eu sou uma escola com modelo low cost, né? Então meu preço, meu ticket é acessível, né? A gente fala que a gente cobra o valor da viúva. Quanto você pode pagar? Né? Dentro de uma base, quanto você pode pagar? E a minha escola ela se desconstrói, ela se torna disruptiva dentro de um conceito. Quando a gente, num recorte de 203 alunos, eu tenho uma média de 50, 57 neurodiversos. Né? E aí é um público que tem um hiperfoco extremamente diferenciado. E a tecnologia ela se torna inclusiva nesse ponto. Então, você olhando para um recorte social que eu tenho, de pouco acesso, e quando ele adentra uma escola que tem
o Wi-Fi liberado, né? As máquinas estão aqui. Aí vem a grande preocupação nossa, e o mediador, e o professor, ele está preparado para tornar isso acessível, para tornar isso transformador? Então, o grande choque hoje na escola, eu acho que em todas as escolas, é como questão da segurança também. Será que os alunos estão preparados? A segurança ou estão abertos às diversas demandas antissociais que a gente tem dentro? O fake news, ele está aí muito bem disseminado, os professores de português estão preparados para trabalharem, para avaliar as questões. E como é o acesso à rede dentro de casa desses seus alunos? A questão da internet, da banda larga e também dos equipamentos. Você tem 100% deles hoje com acesso ou não exatamente? 80% com acesso, 20% sem acesso, bloqueado pelos pais que são contra o uso da tecnologia. Posso dizer para você que 60% dos meus alunos acessam de forma indiscriminada, sem controle, sem monitoria. Né? Isso é um recorte da sociedade brasileira. Muito bem. Luciana, eu acho que a questão da formação de professores é um assunto que está estritamente ligado à tecnologia, né? E como é que você vê esse desafio para os próximos anos? Eu diria que, na verdade, não dá nem para a gente falar a longo prazo, é para ontem, né, essa questão. É para ontem. Como eu disse, eu trabalho nessa área já há 30 anos, com formação de professores para o uso de tecnologia. Antes da Covid, antes de todo esse momento que nós tínhamos, já era um desafio a gente conseguir fazer com que os professores enxergassem valor no uso da tecnologia para fins pedagógicos, mas depois desse, eu acho que de alguma forma você tem um aspecto positivo que nós tivemos nesse momento, foi a oportunidade dos professores terem que usar, né? Usar, de alguma forma, terem que se apropriar dos recursos tecnológicos que a escola tinha à disposição. Então, a adoção tecnológica ela ocorreu de alguma forma. Mas adotar tecnologia não quer dizer que você vai fazer bom uso pedagógico. Esse é o grande desafio. Acho que o primeiro passo é você experimentar, você ter a coragem de usar o que você tem à disposição e entender para que serve. Então é como o Wagner falou, assim, o professor dizer que tem tecnologia na mão e que ele vai fazer um bom trabalho, não necessariamente. Ele pode usar aquela tecnologia dentro de um modelo de trabalho, de uma proposta pedagógica que ele já desenvolve, que muitas vezes é uma proposta tradicional, conteudista, focada na avaliação, direcionada, né, uma fala do professor para os alunos, com pouca oportunidade dos alunos realmente trabalharem e se envolverem com aquela oportunidade de aprendizagem. Então, mas o primeiro passo importante é a adoção, você tem que deixar o professor usar. A partir disso, você tem que qualificar esse uso. O qualificar o uso é você entender como é que aquele recurso ele pode te ajudar a pensar, a propor outras estratégias de ensino, que sejam mais conectadas com o perfil de estudante que nós temos hoje, com as oportunidades que eles terão no futuro no mercado de trabalho, para ajudar o quê? A desenvolver não só as competências cognitivas básicas, que é, né, aprender a ler, escrever, ter um bom raciocínio lógico, mas também ajudar a desenvolver as competências socioemocionais, que são muitas vezes mais importantes do que o conhecimento curricular, e as competências digitais, como a Betina falou. Então, o trabalho hoje é complexo que o professor tem que ter, né? Os objetivos de aprendizagem no trabalho que ele desenvolve teria que dar conta desses três aspectos: o curricular, o socioemocional e o digital. E como é que ele faz tudo isso dentro de uma proposta que seja adequada para aquele aluno, que traga desafio, que esteja relacionado, que ele consiga conectar com os problemas do mundo real. E da realidade do aluno. Da realidade do aluno. Então, é uma outra forma de trabalhar muito diferente do que a forma como os professores vinham trabalhando até então. E isso exige formação, porque não é só você pensar em uma metodologia. Quando você fala assim, vou trabalhar com aprendizagem baseada em projetos. Muito legal.
Só que até a forma, a postura do professor é outra frente a um trabalho como esse. Não é ele que vai ficar ditando e direcionando todo o trabalho. Ele tem que saber fazer boas perguntas para que os alunos consigam pensar. E exatamente esse é um Esse ponto é um que grande desafio. eu quero colocar para a Betina agora. A gente sempre falou da escola como um local onde fazia o aluno decorar as respostas. E que a escola deveria ser um local onde o aluno aprende a fazer as perguntas certas e não decorar as respostas. Eu acho que isso é uma questão aí que ela já está premente há mais de uma década, né, do modelo de escola que se tem de o aluno conteudista, onde o aluno precisava decorar as respostas. Eu acho que o ChatGPT, ele desconstrói exatamente tudo isso, né? Porque as respostas estão todas lá. Claro que a preocupação do que é verdade, do que não é verdade, do que é correto, do que tem problema. Mas eu acho que traz à tona um outro desafio para a escola, que é ensinar o aluno a fazer as perguntas corretas para o ChatGPT e não necessariamente descobrir as respostas com ele, né? Então, isso exige conhecimento, né? Saber elaborar uma pergunta certa exige conhecimento. Então, o que você pensa a respeito disso, do como que agora as escolas vão ter que lidar com esse desafio que é saber que todas as respostas estão lá dentro e ela precisa se reinventar nesse sentido? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu já acho há muito tempo que o papel da escola é fazer o aluno elaborar perguntas, entender o mundo em que ele vive, criar soluções criativas para problemas. Claro que ele tem, né, umas habilidades básicas que ele precisa aprender, mas isso pode estar dentro do mundo, pode estar dentro de um processo criativo, pode estar dentro de projetos. Tem muitas maneiras, né, da gente desenvolver o aluno de uma forma integral. Agora, o que eu acho interessante, se a gente for trazer o ChatGPT para a escola, é entender que não são todas as respostas que estão lá. Essa é a primeira descoberta, assim, que um professor bem informado vai conseguir mostrar para o aluno que o ChatGPT não responde todas as perguntas. Ele é bonitinho, ele responde bonitinho, ele tem parágrafos bem ordenados, só que ele só sabe mostrar o que todo mundo já sabe. Então, aquilo que é criativo, aquilo que é solução de problema novo, aquilo que é solução dos nossos desafios do mundo atual, ele não tem resposta para isso. Né? Então, a gente logo, eu acho que trabalhando 2 dias com o ChatGPT, você logo vai ver que a única coisa que ele sabe fazer é responder pergunta correta sobre conhecimento existente, conhecimento de mais de 2 anos atrás. Que talvez seja isso para ele quem é o presidente atual. Ele vai errar a resposta, porque o banco de dados dele tem 2 anos de defasagem. 2 anos de defasagem é muita defasagem se você quer uma informação atualizada. Né? Acontece um terremoto agora, ele não tem resposta para como resolver o terremoto. Ele tem umas respostas bonitinhas, assim, bem insossas, né, para como você resolve problema socioambiental e coisa assim. Ele diz assim: Wagner, sente junto, converse, ouça todas as partes. Você já viu isso dar certo na vida real? Né? Na vida real, vai lá, briga, luta pelo seu, vê o que você consegue, faz aliança, né? Essa coisa bonita que o ChatGPT fala, ela não vai para a vida. Mas você não acha que isso é uma questão de tempo? Esses 2 anos de defasagem? Não, porque existe uma questão tecnológica. O ChatGPT, como qualquer tecnologia, a gente ainda não superou isso com a inteligência artificial e não vamos superar, estamos longe de permitir que um computador pense sozinho. Ele só trabalha com o que já existe, ele só trabalha com o que alguém já programou. A gente não é possível uma tecnologia trazer uma solução nova. Né? Ela só vai trabalhar com o que já foi mapeado de alguma maneira. Claro que ele trabalha com
bilhões de dados. Então, tem um monte. Se ele está dizendo para você que a gente resolve conflito, sentando junto, ouvindo, não sei o que, é porque milhões de pessoas já disseram isso, mas viram um lugar comum, certo, né? Então, assim, que nem... Agora, não precisa de ChatGPT. Um outro exemplo, você tem uma aula de argumentação. Aí você pode explicar para o teu aluno o que é argumentação, características de uma boa argumentação, falácias de linguagem, falácias lógicas, problemas, vícios de linguagem. A pessoa aprende aquilo tudo. Mas como é que você convence alguém a comprar o teu produto agora? É diferente, não segue o manual. Né? Nós, humanos, não seguimos o manual. Né? E quando a gente entende isso, aí a tecnologia deixa de ser algo apavorante, passa a ser uma aliada. Então, para que eu vou usar o ChatGPT? Para que todo mundo sabe? Me dá a definição da força da gravidade aí. Essa não tem debate. Tá? Agora, onde tem debate, onde tem conflito, a gente vai precisar de outra coisa. Né? Só ver o teste do Alan Turing, ele ainda vale. E vale no ChatGPT também. Quando você sabe se você está falando com uma máquina ou com um humano. Com a máquina, ela vai repetir a resposta. Humanos, acredite se quiser, não repetem resposta. Não repetem resposta. Então, por isso que os sistemas antiplágio funcionam. Porque um humano escrevendo espontaneamente, ele não repete. Sempre tá? vai ser inédito. Então, sempre, um simples bom dia, sempre é inédito. Você diz, Lara, tudo bem com você? Um dia você vai dizer tudo, nossa, quanto tempo, puxa, estou exausta. Você não vai responder um bom dia do mesmo jeito. O que você quer comer hoje? Ai, nem sei. Ai, estou com uma fome danada. Ai, nem me lembra disso, tem que trabalhar. Como é que a máquina vai responder? Nem me lembra disso, vou trabalhar para uma resposta para a pergunta: o que você vai comer hoje? Humanos fazem isso e entendem, a máquina não. Então, vai lá no ChatGPT, pergunta 3 vezes a mesma coisa, mudando um pouquinho. Vem 5 estruturas iguais de parágrafo. Pronto, está repetindo. Ele não passa no teste. Sim. Né? Aí só queria retomar um assunto que o Wagner mencionou. Né? Me preocupa muito dos jovens que ou estão usando tecnologia de forma totalmente descontrolada ou são proibidos pelos pais. Então, assim, os pais estão perdidos. E não é obrigação deles saber cuidar dessa parte da formação dos filhos. Eles não tiveram essa formação. Né? Então, por isso que eu digo que é imprescindível que isso aconteça na escola, porque é na escola que eu tenho que ensinar para o aluno o que é um uso decente das telas, em termos de quantidade de horas que você dedica àquilo, em termos de saúde mental, em termos de mostrar o que a tecnologia é capaz e o que a tecnologia não é capaz de fazer, né? E também trazer esse mundo para essas crianças que estão proibidas de usar a tecnologia. Tudo bem, é bom controlar, mas proibir, você tira a capacidade da pessoa de entender esse mundo em que ela vai ser inserida. Então, depois vai ficar maior de idade, vai poder usar. Será que vai saber usar bem? Então, por isso que eu acho que é um desafio trazer essa responsabilidade para a escola, porque é a instituição que consegue, né? Por mais que os professores não tenham formação, por mais que o professor de matemática e de português não esteja querendo isso agora, a instituição escola, ela tem como fazer alguma coisa a respeito. A instituição família, coitada. Né? É um desafio não para a escola, mas para a família principalmente. Né? Mas, Wagner, do que nós estamos falando aqui, acho que a Bettina pontuou muito bem, né? O ChatGPT, ele é um modelo disruptivo para a escola e para os professores se reposicionarem, né? E não serve mais aquele modelo de escola que a gente tinha antes, né? Como é que você vê isso na prática com seus professores e seus alunos? Eu costumo usar um exemplo muito bacana para isso. Eu adoro aquele filme A Inteligência Artificial, né? Do garotinho. E num determinado momento ele vai novamente lá a um banco de dados e faz uma pergunta: onde está a minha felicidade, onde está a minha família? E não tem uma resposta clara para isso. Eu acho que você pode ter todos os bancos de dados com todas as informações, mas se você não conhecer seu público,
né? E a gente falou de 2 tópicos, aluno e família. Nós estamos vivendo com uma geração de jovens lockdown. E a gente está debatendo o lockdown, quanto que foi o impacto do lockdown na família. Como que essa família que trabalhou dentro de casa, no home, ela esteve, qual foi o preparo dela para aquele acesso? Numa ponta a gente tinha professores falando, eu não sou youtuber, eu não sou isso, né? Foi obrigado, mas não foi. Eu entendi quando se criou a plataforma no Classroom, o Google for Education, tá? Assim, como apoio pedagógico. Não era a pedagogia, era um apoio. Claro. Quando a gente entra na pandemia, ele vira o material pedagógico, né? Porque você faz um depósito de material lá dentro e replica para os seus alunos, então a sala já está postada no Classroom. Eu já tenho um vídeo que eu busquei no YouTube sem o mínimo filtro e o meu aluno já tem acesso a uma videoaula. Então, potencializei minha sala de aula, mesmo no digital. Não, você não potencializou, porque você não filtrou. Você acordou de manhã e depositou conteúdos aleatórios ali dentro, sem um bom curador por trás disso, e é o primeiro impacto. Hoje, quando você fala que alguém vai dar, você tem um caminho para acesso às grandes perguntas, atende uma necessidade, por exemplo, para aquele aluno que está sendo preparado para um cursinho, para um vestibular, para algo específico, que ele tem algumas demandas pedagógicas, que ali ele consegue potencializar dentro das... é um acréscimo... É um crescimento existente. A sala de aula, mas não é um acréscimo à minha vaidade, à minha capacidade de leitura de mundo, como o mundo está me enxergando, se eu estou bem vestida ou não. Então a gente tem que começar a olhar também, entender mesmo quem é o nosso aluno. Eu acho que não é um problema tão grande a questão da família. Nós temos lá no colégio uma prática em relação a isso que se chama Café Inclusivo, onde nós reunimos todas as mães, e o convite é aberto, mas geralmente vem as mães com os filhos neurodiversos, assim, estou preocupado com meu filho, eu gostaria de entender um pouquinho mais meu filho, porque eu não consigo entender meu filho. Aí a gente fala de 100% das mães do colégio, porque nem eu entendo minha filha, nenhuma delas. Mas essa mãe, quando ela se aproxima, a gente abre esse campo, a gente fala, existem essas ferramentas. Então, dentro do colégio, nós discutimos metodologias, modelos de avaliação, com os pais. E o pai é extremamente tradicional na questão de avaliação. Não, mas eu quero saber se meu filho tirou 10, 9, 8, se ele aprendeu sim ou não. Ele esquece as outras habilidades. Então, eu não consigo, no colégio eu brigo muito com isso. Não olha a tecnologia, não olha aquilo que você está entregando a mais, potencializando a mais para o aluno, sem entender quem é o aluno. Sem entender qual que é o foco dele em relação àquilo que ele está fazendo. Quanto que ele se dispersa naquilo que ele tem como acesso na tecnologia. Quanto que ele não está na sala de aula com Duolingo sendo praticado, qualquer outra ferramenta, que é um foco de 10 a 15 minutos, mas ele está mandando uma mensagem para a mãe para dizer que não está bem. E a mãe está ligando na secretaria, informando que o filho está conectado, e ela não entendeu que o filho está conectado porque está numa aula que necessita que ele use, ou ele está fazendo Kahoots, alguma outra ferramenta, e aí você tem que explicar para a família que sim. E aí nós estamos falando de um recorte de famílias que ainda entram dentro do colégio e perguntam: como vocês permitem o uso de celular em sala de aula? e é incrível, Você, peraí, mãe, mas é uma ferramenta de trabalho. Não, mas em casa eu proíbo. Tá bom, mas a escola é uma ferramenta de trabalho. Mas eu quero que ele use a apostila. Tudo bem, mãe, mas isso daqui potencializa o que está na apostila. Eu me preocupo muito mais em 2 campos, com todas as opções que nós temos hoje, com todo o avanço tecnológico, o quanto que nós nos preparamos nos últimos 2 anos para encarar uma nova geração de alunos. E quanto a família está preparada para entender isso daí. Pela primeira vez, eu estou vendo, desde não lembro a data, que as crianças de hoje não gostam nada dessa questão de QI, mas as crianças estão nascendo com QI menor do que o dos pais. Isso é uma inversão. Isso deveria ser maior. Eu falo isso pelo número de depressão que a gente tem dentro do colégio, distimia e assim por diante, pelos laudos. E as crianças precisando realmente ser desbloqueadas nas suas questões emocionais. Isso preocupa muito a gente nesse contexto.
Mas eu acho que não tem todas as informações e eu estou procurando como ter mais aluno e como ser extremamente feliz todos os dias. Não me respondeu ainda. Nem vai responder. Eu acho que você levanta pontos bastante importantes aí em relação às questões socioemocional, o vínculo, família, alunos e escola, e isso de fato está completamente fora da tecnologia, né? É uma posição que nós vamos ter que aprender a lidar com ela, nós vamos ter que perceber, ter sensibilidade, coisa que a tecnologia não nos traz, né? Para entender como é que a gente vai resolver essa questão pós-pandemia, dessa geração realmente que tem um índice de ansiedade, de depressão bastante elevado. Não acho que seja só a pandemia, esse resultado só da pandemia, essa característica dessa geração que está vindo aí, mas eu acho que, sem dúvida, a pandemia contribuiu muito para acelerar isso. Talvez a tecnologia também tenha um ponto aí a contribuir com esse resultado de jovens, né, que nós temos. E aí, mais ainda, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Então, para a gente fazer uma última rodada aqui, que a gente já está quase chegando ao fim, vamos começar com a Luciana. Luciana, como é que você, então, amarra e nos entrega uma resposta do teu ponto de vista dessa discussão toda que fizemos aqui? A tecnologia dá para a gente chegar a uma conclusão, se ela é uma vilã ou se ela é uma aliada da escola? Olha, acho que é um debate muito profundo, né? Muito ainda necessário que nós façamos e difícil de fazer. Cada vez que eu paro e escuto uma conversa como essa, mais inquietações eu tenho. E mais dificuldade eu tenho de entender como é que a gente consegue realmente fazer com que toda esses recursos eles venham a fazer parte do nosso dia de forma fluida, né? Como um recurso a mais que está igual nós olhamos para a energia e hoje ela está presente na nossa vida, a gente não para pensar para que ela serve. Simplesmente eu estou aqui nesse ambiente, eu ligo a luz e ela se faz presente e nos auxilia aqui nesse momento. Mas é fato que tudo isso está mudando significativamente a nossa vida e gerando inquietações nas famílias, nos professores, na direção da escola, nos alunos. E eu acredito que é por meio de muita conversa, muito diálogo que a gente vai conseguir desmistificar o uso da tecnologia. Então, quando Wagner traz, mas os pais, eles têm dificuldade de entender, mas o que a gente faz? Primeiro ponto, trazê-los para o debate. Eu fiz uma pesquisa lá na feira, no congresso no Bet Educar que nós tivemos no mês passado, era uma contrapartida a quem recebia um exemplar do livro que eu publiquei lá, que a gente distribuiu de forma gratuita. Falei, eu ajudei a construir um conhecimento, eu estou, pedindo compartilhando esse material que eu produzi, mas eu quero também insumos para um próximo artigo. E eu gerei uma enquete no evento. E uma das perguntas, ela trazia assim, a grande maioria das escolas tem acesso à internet, inclusive em sala de aula. Né? Internet, recursos tecnológicos para os alunos. Mas quase nenhuma delas tem protocolos de uso, protocolos de segurança, criar um fórum de discussão com pais e com os alunos para estabelecer os limites, né, de uso desses recursos. Então, tudo isso acaba impactando, porque o pai não entende para que está sendo usado, ele não participou de uma discussão, e aí, Wagner, talvez valha a pena criar um momento na escola para criar um protocolo, né, regras de uso desses equipamentos, como é que a gente vai definir as regras de segurança, pode ou não acessar qualquer site, né, ou vou sair bloqueando tudo que eu achar que deve, em vez de criar uma discussão sobre o que significa acessar um site que não é adequado. Então é mais fácil a gente proibir, o pai proíbe, sim, a gente proíbe acesso a site, vai bloqueando tudo, mas não se discute o porquê.
Eu acho que o primeiro aspecto realmente é a gente conseguir criar toda essa discussão. Só completando, eu acho que a gente tem hoje ferramentas oficiais, né, de governo que foram instituídas para ajudar nesse sentido. Uma delas é a BNCC de computação, que ela foi homologada pelo MEC esse ano, que a partir de um parecer do CNE, do Conselho Nacional de Educação. Eu participei da escrita desse documento. E ela traz diretrizes para você levar esse currículo para a escola, que deve ser tratado de forma transversal. Não é para ter aula de informática, né, Betina? Mas assim, é para você trazer esse conteúdo de alguma forma, de forma transversal ao longo de toda a educação básica. E ele está organizado, esse documento ele está organizado em 3 frentes. Ele fala, né, que a gente tem que trabalhar a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. E ele traz desde da educação infantil até o ensino médio, o que você tem que trabalhar, o que seria ideal de você trabalhar a cada série. Dentro da cultura digital, a ideia é realmente você trabalhar o uso, a convivência nesses ambientes, a pesquisa, você desenvolvendo o aluno para ele estar nesse mundo de forma responsável, ética, com respeito ao próximo, com respeito a outras culturas, fazendo o melhor uso das ferramentas de interação e colaboração e de pesquisa. Dentro do mundo digital é muito você entender o impacto. O que é o impacto da inteligência artificial, do metaverso, dessas comunicações que nós estabelecemos, segurança, cyberbullying, você tratar desses temas. E o pensamento computacional tem a ver com realmente você entender o funcionamento da máquina e ensinar o aluno a ler e interpretar essa nova linguagem, né, que é uma linguagem, tem um código, uma estrutura, todo mundo tem que aprender a ler, assim como o português, a matemática, o inglês e outras línguas. E também você aprender a programar, né? E por meio disso você vai estar desenvolvendo não só as competências digitais, né, relacionadas à tecnologia, mas quando você aprende a programar, você vai trabalhar num problema do mundo real, você vai criar uma equipe, você vai usar a sua criatividade para pensar na solução de um problema. As soft skills, tudo vai estar relacionado. Então, assim, existe diretriz para isso, né, para a tecnologia, para uso da tecnologia na escola, mas exige que seja feita toda essa discussão, esse debate, a formação de professores, de novo, avaliação, bons recursos, para que realmente tudo isso entre de forma adequada e seja um aliado e não seja um estouro, porque até uma questão da segurança, não só da LGPD, mas de outras questões, né, de um roubo de uma senha, a questão de uma criança que sofre um assédio, também são aspectos muito críticos e que a gente tem que trabalhar. Sem dúvida. Né? Então, tudo isso tem que vir junto. Eu ia mencionar mesmo essa lei que foi promulgada agora em janeiro, né? Porque a gente está aqui debatendo, né, se tecnologia é bom ou não para a escola, mas já tem uma lei dizendo que é para incluir tecnologia no processo educacional em vários níveis. Não tem mais volta. Não tem mais volta, já está lá na BNCC. A questão é como fazer e como a gente se apropria disso. Mas, assim, só dando um contraponto, né, eu comecei aqui dizendo que eu acho que tecnologia é imprescindível na escola, que a gente não pode abrir mão, mas tem uma outra questão que a gente tem que colocar no mesmo patamar, que são as relações interpessoais. Desenvolver relações interpessoais é tão imprescindível quanto. E é a complementariedade, é o que o ChatGPT não faz. Né? Então, se você está trabalhando ali, aluno-máquina, aluno-conteúdo, é um tipo de relação. Mas o que a máquina não faz e que a gente tem que fazer na escola? É a relação interpessoal. Chamar o pai para a escola, chamar o aluno para a escola, o aluno, óbvio, né? Conversar com o professor, entender quem é esse aluno, ajudar os alunos a fazerem trabalhos colaborativos em que eles têm que falar um com o outro e resolver o problema entre si, fazer uma pesquisa na internet, mas pegar aquele dado da internet e ver como que eu comunico para a Lara hoje, o que a Lara sabe, o que a Lara não sabe, o que eu tenho que falar para a Lara sair diferente do que entrou nessa sala hoje. Isso é o que está na interpersonalidade. Né? E isso a tecnologia não faz.
não faz e não vai fazer. E quando a gente fica ali com a tecnologia, é o que dá depressão, né? Quando a gente se volta para os outros humanos, a gente se cura disso. Então, aí, eu vou proibir tecnologia. Talvez seja pouco producente, porque você vai enfrentar a tecnologia com menos conhecimento. Mas qual é o antídoto? É a interpessoalidade. É quando eu consigo me comunicar com pessoas reais e ouvir e ser ouvido, ser entendido na minha essência, com os sentimentos, com as dúvidas, com as perguntas, com as angústias dos problemas que não são resolvidos ainda nesse mundo, né? E aí a gente tem o contraponto e a tecnologia entra no lugarzinho dela e não toma conta de tudo. E a escola consegue dar conta também, tanto de conteúdo quanto de formação de pessoas, né? Que, sem dúvida, é um dos pilares aí da escola. Com certeza. Muito bem. Wagner, então, para a gente encerrar, nos posicione agora do chão da sala de aula. Qual é a sua opinião sobre a tecnologia, aliada ou vilã? Aliada. Comênios vai dizer, né, em Didática Magna, que pedagogia é a arte de ensinar tudo a todos, né? Dentro do nosso colégio, nós temos como filosofia que a nossa missão é conectar sonho e pessoas. E a tecnologia tem essa missão também, né? Hoje ela consegue conectar pessoas, ela consegue aproximar pessoas, ideias e assim por diante. Mas fica uma inquietação e uma provocação muito grande para nós aqui. E o ser humano que está por trás disso, quanto que ele está preparado para isso. Então o grande desafio hoje dos gestores, né, todos os gestores, eu acho que é entender quem é o ser humano, quem é o seu professor, quem é o seu aluno, quem é a família do seu aluno. Então tem que existir uma proximidade muito grande nisso, tem que ter uma conexão muito grande entre a família, o aluno, a escola, a BNCC, então todos têm que se conversar dentro desse processo, né? E quem pensa tecnologia tem que ser humano, né? Tem que ser humano para entender quem está na ponta. A grande provocação hoje dentro do meu colégio, a provocação que eu saio dessa mesa aqui, é de preparar muito mais e mostrar para a ponta, para o meu professor, zona de desenvolvimento proximal, né? Qual é a zona de desenvolvimento, onde está o nosso aluno, onde você está também. Porque não adianta a gente falar de segurança tecnológica para o pai se o pai não tem segurança, né? Quando a gente fala de assédio para a criança, a gente está falando de um pai e uma mãe também que são assediados dentro da tecnologia em grande escala. Né? Então você tem dois pesos aí dentro. Você tem a criança sendo assediada nos campos mais bizarros da vida, mas você tem o adulto também sendo assediado em diversos outros campos. Então a gente tem que estudar realmente essa relação. A grande provocação é essa, né? É conhecer o ser humano que está por trás da máquina, muito mais o ser humano. E a tecnologia, sim, é aliada, quando mediada da devida forma, de uma forma coerente, com ética. Acho que é isso. Equilíbrio, né? E equilíbrio. Muito bem, gente. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito importante. Acho que uma contribuição, sem dúvida, importantíssima para todos nós e para todos que estão nos assistindo. Quero agradecer também a você que esteve conosco aqui em mais um episódio do Pode Falar Gestor. E dizer que, por favor, fiquem atentos às nossas redes sociais. Esse vídeo vai estar disponível no Spotify e no YouTube. E mande o seu like, coloque o seu like e nos mande temas de outros assuntos que possam ser do seu interesse. Muito obrigado a todos.